Bom dia, queridos alunos do quarto ano A e B. Estamos aqui hoje para mais uma aula de História. Então, nossa aula vai ser um pouquinho diferenciada, porque hoje nós vamos fazer a revisão para a prova de História. Na próxima semana será a semana de provas, do dia 1º ao dia 5, onde as provas ficarão abertas durante a semana. E a minha orientação é que vocês façam a prova de História depois que assistir a aula de História, porque a aula é pela manhã, no dia 5, na sexta-feira, e depois que vocês assistirem essa aula, que é de revisão, aí vocês façam a prova, é a minha orientação, certo? Na aula passada, nós tivemos revisão de conteúdos e as correções, então as correções já foram realizadas. E hoje eu vou fazer uma revisão com tópicos retirados das páginas da apostila, referente aos textos dessas páginas que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Então vamos iniciar nossa aula com muita atenção. No sumário, nós temos o ponto 1, os primeiros habitantes do atual território brasileiro, que esse tópico refere-se às páginas 5 e 6. No ponto 2, etnias indígenas da região do Xingu, página 8. No tópico 3, conhecimento e uso da terra, página 10. Tópico da página 10. No ponto 4, povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro, tópico das páginas 12 e 13. Então, dando início ao nosso estudo com tópicos, os primeiros habitantes do território brasileiro. No Brasil, somos falantes da língua portuguesa, e isso nos diz muito sobre nossa cultura e história. E nossa língua porque os portugueses vindos de Portugal chegaram a essas terras em 1500. E anos depois também trouxeram famílias para viver aqui. Esse fato teve influência na formação de uma nova cultura no território. Então, gente, iniciando aí, nós estamos vendo a confirmação, que é o que nós também já sabemos, que nós somos falantes da língua portuguesa, e isso devendo a uma cultura da língua dos portugueses, né, que vieram de Portugal no ano de 1500 e aqui deixaram a sua cultura e depois, logo um tempo depois, trouxeram suas famílias e aí, por conta dessa história dos portugueses, teve influência na formação de uma nova cultura aqui no nosso território, que hoje é o Brasil. Antes de os portugueses aqui chegarem, as terras eram habitadas por muitos povos distintos. Então, esses povos distintos eram os povos nativos, ou seja, os indígenas de várias tribos. Algumas dessas culturas podem ser identificadas em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas em uso atualmente. Portanto, compreendemos que há muita diversidade e muita história diferente para se contar de cada uma dessas culturas. Então, dá para ver aí a confirmação que falávamos no início, a questão da cultura, da língua, né? E em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas em uso atualmente, compreendemos que há realmente uma diversidade de muitas histórias diferentes para se contar em várias culturas, né? De cada uma dessas culturas que existe hoje no nosso país. Diversas etnias indígenas habitavam o atual território em que vivemos. Esses grupos mantinham contato uns com os outros
de forma pacífica, trocavam produtos e se ajudavam quando surgiam dificuldades. Então, mais uma vez, estamos aí comprovando que não existia apenas uma tribo, apenas uma etnia indígena, e sim, era habitado por diversas etnias. E esses grupos, eles sempre mantinham contato uns com os outros, de uma forma tranquila, de uma forma bem cordial entre os grupos, que eles chegavam a trocar produtos e se ajudavam quando surgiam as dificuldades. Havia crescimento ou separação nas aldeias, conforme a ocorrência de conflitos dentro e fora dos grupos. Os chefes eram conhecidos como caciques e eram responsáveis pela organização da aldeia. Então, os caciques, que eram os chefes, eles se responsabilizavam pela organização da aldeia, e todas as pessoas que fizessem parte da aldeia deviam certo respeito e obediência ao chefe. Havia o crescimento nas aldeias e também, com esse crescimento, uma vez por outra, iam surgindo os conflitos, que é o que é considerado como normal, num local onde se tem muitas pessoas, onde se tem convivência com muitas pessoas. E esses conflitos aconteciam dentro e fora dos grupos. E aí, para apaziguar, para acabar com esses conflitos, entrava a posição do chefe, que era o cacique, para finalizar esses conflitos que surgiam, onde todos deviam respeito e obediência ao cacique na aldeia. Vejamos agora um outro tópico: etnias indígenas da região do Xingu. As etnias indígenas que viviam no atual território brasileiro se organizavam em grupos, espaços e modos de vida diferentes. As várias etnias, Atualmente, na região do Xingu, no estado do Mato Grosso, vive o povo Cuiucuru, organizado em aldeias com cerca de 500 pessoas. Então, aqui são dados da atualidade, Lá no estado do Mato Grosso, na região do rio Xingu. Então, esse povo, eles vivem dessa forma. É o povo Cuiucuru e eles são organizados em aldeia com cerca de 500 pessoas. Seus ancestrais habitavam antigamente uma grande parte do território amazônico, formando um grupo de aldeias interligadas por estradas. Então havia esse caminho, onde interligava esses grupos, essas aldeias, pelas estradas que eles iam abrindo, formando esses caminhos. E seus ancestrais, ou seja, os povos passados, eles habitavam antigamente uma grande parte do território amazônico. Eles viviam nesse território amazônico. Há vestígios que indicam a existência de pontes para atravessar rios, campos para plantar mandioca e pés de piqui e outros. Esses vestígios são fatos históricos deixados por esses povos, que existiram realmente, e aqui foi comprovado também a existência de pontes para atravessar os rios. E essas pontes provavelmente tenham sido construídas por eles mesmos, pontes de madeira, Campos para plantar mandioca, piqui e outros produtos. Barragens artificiais para pesca e espaço reservado para a extração de madeira e coleta de frutos. Acreditamos que essas informações, a questão da ponte, a questão dessas plantações, as barragens artificiais,
Todas elas devem ter sido construídas pelos próprios indígenas. Vejamos um outro tópico: conhecimento e uso da terra. Os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil, os Tupi-Guarani, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Temos como exemplo coco e pequi, que eram alimentos que eles coletavam, né? Então, eles ocupavam o litoral do Brasil. Onde é o litoral? Como já falei anteriormente em algumas aulas, que são as terras próximas ao mar. E os indígenas que ocupavam essas terras eram os Tupi-Guarani. E aí está apresentando a forma como eles viviam. De que eles viviam? Da caça, da pesca e da coleta de frutos. Os indígenas que viviam em áreas distantes do litoral praticavam a agricultura e cultivavam sementes e produtos agrícolas originários de outros lugares, que não eram naturais dessas terras, como é o caso do milho. Então, eles viviam distantes, tem aqueles grupos indígenas que viviam distantes do litoral, ou seja, das terras próximas ao mar, então eles já tinham uma prática um pouco diferenciada daqueles que viviam no litoral. Eles já praticavam a agricultura, eles cultivavam sementes e produtos agrícolas. Produtos esses que não eram de origem dessas terras aqui do nosso território, de outros lugares. Como temos, por exemplo, o caso do milho, que o milho eles consideravam que é o sustento da família, né? Do milho, onde pode se fazer vários tipos de comida. O mingau, o angu, o cuscuz, comer o milho mesmo cozido, assado. Então, tem várias utilidades como alimento e que sustentava toda a família. A mandioca, também chamada de aipim, é um vegetal que foi adaptado para o consumo. Ela está presente na culinária brasileira de diversas formas, como pode ser cozida, frita e na preparação de beiju, tapioca e farofa. Então, outro alimento bastante utilizado pelos indígenas e cultivado e que até hoje o utilizam e deixou essa cultura para nós também. Vamos a outro tópico que fala sobre os povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para essas terras, pois assim como os portugueses, buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. Então, aí está comprovando o início do nosso estudo, quando se falava a respeito da nossa língua, não é? Que os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam aqui o território. E mostra para nós também a época em que eles ocuparam, a data, que foi 22 de abril de 1500. E depois de muitos anos, outros europeus eles passaram a vir para essas terras, também como os portugueses, com o mesmo objetivo. Que objetivo era esse? Buscar riquezas, tirar as nossas riquezas, como ouro, pedras preciosas, matéria-prima, que foi também o caso do pau-brasil, não é? E diferentes temperos para comercializar na Europa. Antes de atracarem os navios, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz, mas logo reconheceram que o território era muito extenso, bem maior que uma ilha. Então, reconheceram, depois de adentrar o território, viram que não se tratava apenas de uma ilha, mas sim de um grande território. E isso, antes deles atracarem os navios, eles chamaram essa terra de Ilha de Vera Cruz, né? Aí logo depois que foram andar, conhecer parte do território, já perceberam que não se tratava apenas de uma ilha, e sim de um grande território
território extenso. De início, ocuparam as terras próximas ao litoral. Assim poderiam proteger o território de invasores e teriam fácil acesso às embarcações portuguesas, que vinham e voltavam para a Europa. Então, como falava anteriormente, eles já ocuparam as terras próximas ao litoral, para que assim pudessem proteger o território dos invasores, quer dizer, as riquezas poderiam ficar só para eles, e também ter um fácil acesso às embarcações portuguesas, que vinha e voltava para a Europa já levando nossas riquezas. Os franceses se interessavam em extrair o pau-brasil e comercializá-lo na Europa, pois o pau-brasil era muito valorizado na Europa. Por que o pau-brasil era valorizado? Os índios não tinham esse conhecimento. Porque o pau-brasil, dele se podia extrair uma tinta para tingir tecidos na Europa, e tecidos que eram vendidos muito caro. A própria madeira, que era utilizada para fazer móveis, vários tipos de móveis. Então, por conta de ele ter a sua valorização e ser muito rico, então eles começaram a extrair e roubar o pau-brasil, ou seja, levar para a Europa. E lá seria comercializado, eles comercializavam o pau-brasil. Então, gente, chegamos ao final de mais uma aula nossa de história e vocês podem perguntar assim: tia Clécia, cadê as atividades? Não vai ter atividades. Por quê? Porque a atividade vai ser para vocês estudarem para a prova, certo? Vocês vão estudar pelas atividades que nós já fizemos as correções, pelos textos e por esses tópicos que eu passei agora nessa aula para vocês acompanharam. Se sentir a necessidade, podem ver quantas vezes vocês quiserem, não é, o vídeo. Esses tópicos todos dentro do conteúdo que vai cair na prova. Então, a atividade de casa é o estudo para a prova, tá certo? Então, que todos vocês tenham bons estudos, boa revisão. Com o estudo, todos vocês vão estar bem preparados para esta prova e todo mundo vai se sair muito bem, tá certo? Bons estudos, boa revisão, um beijo, um abraço, bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser.